Defesa de ex-presidente Jair Bolsonaro prepara recurso contra a decisão de Moraes. E você vai ver ainda. Governo Trump critica a prisão já prevista em plano com ampliação de medidas contra ministros do STF. E ainda, governo federal prepara anúncio de plano de contingência para setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11h30 agora, pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que decidiu começar esta manhã de terça-feira muito bem informado aqui no Redação Hit, edição manhã. Hoje, dia 5 de agosto de 2025. A defesa de Jair Bolsonaro declarou ontem que foi surpreendida com a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e agora prepara um recurso contra a decisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, indicou que o líder de extrema-direita violou a proibição de usar as redes sociais. Este é o mais recente confronto entre o magistrado e Bolsonaro, julgado no STF por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022 para o presidente Lula. No último mês, o militar da reserva foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e proibido de usar as redes sociais, após ser acusado de tentar atrapalhar o julgamento com discursos inflamados compartilhados na internet por filhos e aliados. Pela decisão, terceiros também estão proibidos de compartilhar declarações públicas do ex-presidente. No domingo, aliados de Bolsonaro desafiaram a ordem judicial ao transmitir ao vivo uma ligação entre o ex-capitão do Exército e seu filho, durante um dos vários atos de apoio realizados pelo país. Na decisão desta segunda-feira, Moraes afirmou que a justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Criticando a reiterada desobediência de Bolsonaro às restrições da corte, o ministro ordenou que ele fosse colocado em prisão domiciliar em sua casa em Brasília e também o proibiu de receber visitas, com exceção dos advogados, e de usar qualquer telefone celular. O ex-presidente está cumprindo prisão domiciliar em um condomínio de luxo do Jardim Botânico, área nobre de Brasília. A casa fica a cerca de 10 quilômetros do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. A residência é alugada e paga pelo Partido Liberal e o aluguel de imóveis na vizinhança chega a R$90 mil. A determinação de prisão domiciliar decretada contra Jair Bolsonaro repercutiu em várias partes do mundo. A imprensa internacional deu destaque à ação do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente brasileiro. As agências de notícias internacionais, como a Reuters, Associated Press e a AFP, enviaram alertas urgentes para a imprensa estrangeira, informando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o jornal norte-americano The Washington Post afirmou que Bolsonaro está sendo acusado de liderar uma organização criminosa que conspirou para anular a eleição, incluindo planos para assassinar o presidente Lula. Já o jornal The New York Times afirma que o caso envolvendo Bolsonaro está no centro da disputa tarifária movida pelo presidente Donald Trump contra o Brasil. O jornal destacou ainda que Trump chamou de caça às bruxas e impôs tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros. E também impôs sanções ao ministro Moraes, acusando-o de censurar vozes conservadoras online. No Reino Unido, o jornal britânico The Guardian citou que, na decisão, Moraes argumentou que Bolsonaro usou as contas de mídia social de aliados para compartilhar mensagens contendo claro incentivo e incitação ao ataque ao Supremo e apoio aberto à intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. E na Argentina, o diário Clarín destacou um trecho da decisão de Moraes que diz que a justiça não permitirá que um acusado a descarte como tola, acreditando que ela permanecerá impune por causa de seu poder político e econômico. No Oriente Médio, a rede de TV do Catar Al Jazeera lembrou que Bolsonaro é acusado de tentar anular a eleição de 2022, vencida por seu oponente de esquerda, o atual presidente Lula.
A prisão domiciliar de Bolsonaro estava prevista em um plano do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Departamento de Estado já tem pronto um leque de ações para responder a cada medida adotada pelo STF ou pelo Palácio do Planalto. A decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro já era esperada pelo governo americano. Há pelo menos 2 semanas, o Departamento de Estado deixou pronto um plano com respostas predefinidas para cada ação da Justiça ou do governo brasileiro. O plano prevê ampliar as sanções da Lei Magnitsky, já adotadas contra o ministro Alexandre de Moraes, para os demais juízes do Supremo Tribunal Federal, que têm votado a favor das medidas contra Bolsonaro e as redes sociais. Essas sanções congelam os eventuais bens deles nos Estados Unidos e podem se estender também a organizações vinculadas a eles, como bancos nos quais tenham contas, por exemplo. O leque de sanções políticas inclui também retirar os vistos de entrada aos Estados Unidos de autoridades do primeiro escalão do Palácio do Planalto, poupando o presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Diante de eventuais reações do STF ou do governo, o próximo passo pode ser a retirada das credenciais da embaixadora do Brasil em Washington e a suspensão dos vistos concedidos a cidadãos brasileiros em geral, com possível taxa de $500 para serem renovados ou até mesmo o banimento. Faltando um dia para a entrada em vigor do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump, o ministro das Relações Exteriores reforçou hoje, agora há pouco, que o país está aberto ao diálogo e um possível acordo comercial. Na abertura da 5ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, chamado Conselhão, Mauro Vieira lembrou que a democracia do Brasil não é negociável. Estamos abertos a discutir os temas comerciais. Ressaltei, por outro lado, que a integridade das instituições constituídas, a democracia e a soberania brasileira não são negociáveis. Todas as lideranças empresariais e sociais aqui reunidas praticam a negociação como parte do seu cotidiano. Sabem que acordos duradouros e bem-sucedidos são impossíveis sem equilíbrio e respeito entre as partes. E veja a seguir, governo prepara anúncio de plano de contingência para setores afetados pelo tarifaço. E agora na sua tela vamos ver o tempo na cidade de Olímpia, interior de São Paulo, 22 graus neste momento, céu bem nublado. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 40 minutos. E olha, ainda falando sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, para trazer uma análise, um olhar jurídico sobre essa questão, eu convido agora ao vivo Anderson Jamil Abraão, advogado, doutor em Direito e professor universitário. Doutor, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, agradeço a oportunidade, saúdo a todos os participantes do programa e saúdo a todos os nossos ouvintes. Espero esclarecer aí algumas dúvidas. Muito obrigado. Imagina, doutora, a gente que agradece. Agora vamos lá. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele afirma que Bolsonaro violou as restrições que foram impostas no dia 17 de julho, quando ele foi obrigado a usar a tornozeleira eletrônica, ficou proibido de utilizar redes sociais direta ou indiretamente. Doutor, segundo
segundo o ministro, o ex-presidente, ele seguiu se comunicando com o público por meio de aliados e também familiares. E aí a gente traz recentemente, né, a situação, porque no domingo, Bolsonaro apareceu por meio de uma ligação de vídeo no celular do deputado federal Nicolas Ferreira e depois em um vídeo na rede social de um dos filhos, o senador Flávio. Em seguida, Flávio, ele publicou um vídeo mostrando o pai durante a ligação em casa, mandando uma mensagem para seus apoiadores. Logo depois, o que, segundo, aliás, Moraes, ele disse que foi um claro intuito de omitir o descumprimento das medidas cautelares praticado por seu pai. Ele chegou, aliás, até a apagar o vídeo logo em seguida. Na sua análise, doutor, essa decisão do ministro de prisão domiciliar, ela deve passar por análise da primeira turma, assim como vinha sendo? Bom, muito boa a sua pergunta, uma colocação muito oportuna e acho que a explanação do caso bastante elucidadora para todos aqueles que estão nos assistindo. Nós temos uma situação bastante inovadora para o direito, para usar um termo correto, né? Se formos observar, historicamente, é o próprio presidente que é submetido a um processo dessa natureza. Não quero aqui politizar a situação, né, trazendo qualquer conotação política ao caso, mas trazendo uma conotação histórica. Nós não tivemos um presidente da República que chegou a ter um processo dessa natureza. É o primeiro presidente da República. Entendo que existem várias inovações no cenário como um todo. Exemplo, redes sociais são novas, né? Um presidente da República que começa com uma ação penal nascida no próprio Supremo, né? Um presidente que, abre aspas, eu vou usar o termo usado pelo Judiciário, que viola uma decisão de um ministro do Supremo. Então nós temos várias situações aí bastante inovadoras para serem analisadas, né? É lógico que neste primeiro momento há uma decisão que não é colegiada. É uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes e como todas as decisões que são individuais, posteriormente, são levadas ao órgão colegiado. E aí seguem o rito do regimento interno, tanto do Supremo, quanto a legislação do Código de Processo Penal aí para a espécie. Importante observar que nós temos um presidente da República que se coloca numa posição midiática usando redes sociais. Então, se nós formos observar, isso já é um fator inovador. Por quê? Se você voltar 10, 15, 20 anos no tempo, o que para o direito é pouco, tá? Para o direito, 20 anos não é nenhum grande tempo. Nós temos que observar que para o direito são necessários vários casos para que sejam formados conhecimentos, os debates que existem sobre a temática e tudo mais. Nós estamos falando num caso único até hoje e numa condição inovadora. Então, existem particularidades muito próprias. Dizer aqui que o ministro Alexandre de Moraes está certo ou está errado é muito delicado, porque existem opiniões bastante fortes e bastante fundamentadas de ambos os lados. Tanto observando aí a argumentação de que é a liberdade de expressão pelo lado de alguns e por outros que há uma restrição imposta ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o qual descumpre uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Alguns entendem que a ordem tem uma natureza de censura e aí essa natureza seria aí restritiva e inclusive inconstitucional. A decisão, a defesa, ela pode pedir a revisão dessa decisão? E o que os advogados do ex-presidente podem usar como argumento da defesa? Bom, é possível sim o recurso.
apesar de nós estarmos na corte mais alta dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né, tecnicamente, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui e vou usar um termo. Nós temos a primeira instância, e falar de uma forma que todos os nossos ouvintes tenham aí um conhecimento, né? Eu não vou usar termos técnicos nesse momento, procurando ajudar aquele que não é da área do direito. Um processo ele tem a primeira instância, a segunda instância, que é o primeiro recurso. Nós podemos mandar um processo para o STJ e do STJ para o Supremo Tribunal Federal. Então, teoricamente, você vai da primeira para a segunda, vai para a primeira corte especial em Brasília, que é o Superior Tribunal de Justiça, e posteriormente ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Existem aí situações que você pode passar da segunda instância direto para o Supremo, por meio de recursos próprios, né? Ou ir para o STJ. É importante que a sociedade compreenda que eu não tenho que, obrigatoriamente, né, seguir essa sequência. Existem caminhos processuais que, às vezes, você não começa um processo na primeira instância, não começa na segunda, como nós estamos falando aí num ex-presidente, começando um processo numa instância especial. Falamos, de autoridades envolvidas aí que têm cargos de chefia, né? Como, por exemplo, tiveram caso de chefia de um executivo federal, que é o caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então você tem a possibilidade de um processo como esse já nascer dentro do Supremo. Ele não precisa fazer esse percurso, primeira, segunda, STJ, STF. Ele já nasce direto. É o que a gente chama de competência originária. Já começa no próprio Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão monocrática, ou seja, individual. O termo monocrático é o termo usual no direito, né, que nem sempre as pessoas estão familiarizadas. Então você pode usar o termo individual, né? E a partir disso você submeter a análise do colegiado. O que é o órgão colegiado? É o fato de termos aí mais ministros. Pode ser a primeira turma, a qual o ministro Alexandre de Moraes compõe, pode ser o próprio colegiado do Supremo Tribunal Federal, que aí adentram a casa, adentram ao julgamento todos os 11 ministros do Supremo. O ministro Alexandre e mais, os outros 10 ministros. Né? Mas, para que isso ocorra, é importante que seja observada a ritualística processual e o regimento interno do próprio órgão. Doutor, agora só para a gente finalizar, que o nosso tempo já acaba, mas eu queria saber o seguinte: o tempo em que o presidente, o ex-presidente, ficar em regime domiciliar, né, em prisão domiciliar, esse tempo ele é contabilizado em uma eventual sentença condenatória? Sempre que a prisão ocorre em razão do fato que posteriormente venha a gerar uma condenação, é possível essa redução. Vamos considerar o seguinte: não é o caso concreto, né? Peguemos aqui um caso a título de amostragem. Digamos que o indivíduo pratica o crime A e responde o processo A. Ele, por qualquer motivo, ele está fora do sistema e comete o crime B e responde pelo processo B. Se preso em A e ele cumpre parte da pena e posteriormente vem a ser absolvido, ficou preso preventivamente, alguma coisa assim, ele cumpriu uma penalidade em A e foi absolvido, mas em B foi condenado, a pena cumprida em A não vale como cumprimento em B. Doutor... Tudo bem? Tá certo, doutor. Desculpa, é que eu pensei que a imagem ficou congelada por um momento, mas pode finalizar, por favor. Pois não. No caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, nós temos que observar que essa questão da prisão ela segue uma escalada, né? Então, primeiro foram restrições,
depois a tornozeleira e agora, por último, a determinação da prisão. Alguns juristas têm comentado que aí você tem uma afronta a uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, a um descumprimento de uma ordem judicial e, por isso, essa escalada, né, na penalização do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Então, primeiro foram as restrições, a tornozeleira e agora a prisão domiciliar. Tem que considerar que todo o processo penal aí, caso venha a ser condenado o ex-presidente da República, né, ele passará por um juízo de execução penal. Né? E semelhante a um cumprimento de pena, nós só tivemos aí, na nossa história recente, o atual presidente da República que passou um período encarcerado. Né? Então, nós temos que observar como se dará esse cumprimento de pena. Né? Porque, no caso do ex-presidente, do atual presidente, que foi um cumprimento de pena anteriormente, ele foi a condenação foi em primeiro grau, por um juiz de primeiro grau, mantida por um tribunal ao qual esse primeiro grau estava vinculado. Então foi o então juiz, hoje senador Sérgio Moro, e depois foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da região a qual estava vinculado. E aí houve a prisão do então ex-presidente, e agora presidente da República novamente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Então você tem uma prisão que foi determinada pelo primeiro grau e confirmada em segundo grau. A prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente acaba até confundindo, né, presidente e ex-presidente, a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é decretada já pela Corte Máxima da Nação. Então, são características muito diversas. Até o cumprimento da sentença tem que ser observado como será determinado, face à atipicidade do fato que nós estamos descrevendo. Eu espero ter sido aí bastante esclarecedor dentro da situação, porque, para falar o português claro, nós estamos num exercício de previsibilidade e suposições daquilo que poderá acontecer, né? Mas a atipicidade do caso e as particularidades são demasiadas. Doutor, olha, muito obrigada, viu, pela análise, pelas respostas. Foi um prazer enorme te ouvir, te receber aqui no Redação Hit, edição manhã. Até uma próxima e é claro que eu espero contar com você numa próxima oportunidade para trazer, então, esse olhar jurídico. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de todos vocês. Para nós é um enorme prazer gerar qualquer esclarecimento e expor opinião. Muito obrigado a todos, desejo um excelente dia. Muito obrigada, doutor. Nós ouvimos o Anderson Jamil Abraão, advogado, doutor em Direito e professor universitário. E olha, só para a gente encerrar, nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os minerais críticos e as terras raras podem entrar nas negociações tarifárias com os Estados Unidos. Já em relação ao plano de contingência para ajudar setores afetados pelo tarifaço, Haddad afirmou que as medidas estão prontas e devem ser anunciadas até quarta-feira. E a gente encerra esta edição com imagens do alto da capital paulista, neste momento 17 graus. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até lá.